Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Corações ao Alto. E hoje nós vamos falar sobre o assunto da abertura à vida. Apesar de eu achar que esse tema, né, esse termo pode parecer meio brega, meio cringe, é o tema proposto, né, é o tema que a gente entende que é a recomendação da igreja para a abertura dos filhos que Deus quiser enviar dentro do casamento, né. E eu gosto de pensar que a abertura à vida, no fundo, é a abertura aos planos de Deus para a sua vida e para a sua família. E já no namoro, eu e o Guilherme, a gente estudou um pouco sobre São João Paulo II, Teologia do Corpo, especialmente aquele livro Amor e Responsabilidade, que é um livro maravilhoso. E lá, tem uma frase muito forte, né, que ele fala assim: "Quem não está disposto a ter os filhos, não está disposto a casar", né. Então quem não quer ter os filhos que vêm do casamento, no fundo não quer o casamento, né. Ou seja, ele dá essa noção geral de que a abertura à vida é algo essencial, né, é um dos pilares do matrimônio. Por quê? Porque Deus quis que o homem e a mulher constituíssem uma família, e prova disso é que Jesus mesmo nasceu numa família, né. Então ele criou um homem e uma mulher, depois ele diz no Gênesis: "Ide e multiplicai-vos", em seios familiares para constituir a sociedade. E é dentro desse seio familiar que Deus tem um grande plano para cada um de nós. E esse grande plano envolve uma abertura ao que Deus quer mostrar para nós do que é o melhor para nós. Então, antes que alguém fale: "Ah, abertura à vida significa que você vai ter 30.000 filhos", né. Não, muitos casais são abertos à vida e não têm nenhum filho, né, e Deus vai mostrar uma vocação à maternidade, à paternidade espiritual, eles vão exercer essa maternidade, essa paternidade de outras maneiras, né, em algum ministério, em alguma vocação, algum trabalho, algum ofício, e talvez eles tenham um, talvez eles tenham 2, né, não significa que Deus vai necessariamente mandar 10 filhos, 12 filhos, mas o casal ele deve estar aberto sim, a falar: "Senhor, o que o Senhor acha que é o meu caminho de santidade?", né, então pensem que no seu código genético, digamos assim, né, na sua alma, tem uma identidade própria sua, que é única no mundo, e que é um papel que só você é capaz de construir. É um papel que Deus deu unicamente para você. E lá vai estar escrito assim: olha, o que eu tenho de planos para a vida da Ana Clara? Como ela pode dar mais frutos de vida eterna, né? Como ela pode deixar um legado nas almas das pessoas, um legado para a eternidade mesmo. E aí vai ter lá um manualzinho de como Deus sonhou para mim, né? Então, a gente está aberto à vida é a gente perguntar: "Deus, qual é o seu sonho para minha vida?". E é incrível como realmente Deus não se deixa levar em generosidade, né. É uma frase linda essa frase de São José Maria Escrivá, que de fato quando a gente abre um pouco a porta do nosso coração e fala: "Senhor, tudo bem, né, apesar de eu querer ter muito autocontrole, de eu achar que eu tenho que ter os meus planos e as minhas coisinhas, eu vou me abrir a saber qual que é a sua vontade". É incrível como Deus, ele rapidamente já mostra que nós não nos enganamos, né, que a gente fez a decisão certa de confiar e de colocar tudo nas mãos de Deus. Então, para vocês saberem, nós nos casamos há 8 anos, em 2017, e eu lembro que um sacerdote falou: "Olha, juntem assim, um mínimo de salário que vocês conseguirem e já casem, porque Deus vai dando a graça à medida que os anos forem passando e à medida que vocês forem se entregando no casamento, né, Deus vai dando as graças. Não esperem ter, nossa, um super salário para casar, para construir família, não façam isso, porque o que que acontece, gente? Se a gente tem olha que bonita essa imagem. Se a gente tem as mãos cheias de coisas, né, meus planos, minhas coisas, o que eu acho que é bom pra mim, a gente vai estar com as mãos tão ocupadas e quando Deus quiser nos dar um presente, não vai caber. A gente não vai conseguir acolher esse presente, né. Então, esse é um exemplo que um padre deu esses dias na homilia, eu achei maravilhoso, né. Se Deus fala: "Filha, eu quero te dar mais, mas você não tá conseguindo segurar, porque você tá cheio de eu, meu", né. Então vamos abrir um pouquinho as nossas mãos, né, e foi isso que o padre me recomendou, assim, que a gente, eh, estava prestes a casar. E de fato, assim, a gente casou, um apartamento o nosso primeiro apartamento era bem pequenininho, assim, e no começo eu até pensava: "Nossa, será que Deus vai mandar um filho?", porque nem plano de saúde a gente tem, sabe, as nossas circunstâncias não eram, assim, folgadas de jeito nenhum. E, logo assim que a gente casou, que a gente estava decidido, né, a estar abertos à vida,
o Guilherme tinha um contrato e aí cancelaram esse contrato, então ia fazer muita diferença no nosso orçamento. E realmente a gente estava vivendo com o mínimo que dava. E claro, quando a gente descobriu a gestação da Catarina, foi assim uma alegria indescritível. E eu tive certeza naquela hora, Deus me deu essa certeza no coração de que Ele ia cuidar de tudo. E foram aparecendo as coisas. Apesar da gente não ter plano de saúde, eu consegui por um milagre uma vaga no Hospital das Clínicas. Foi tudo, Deus foi mostrando que Ele estava cuidando de nós, né? E olha como é bonita essa confiança em Deus, de que os males aparentes do mundo não são males na perspectiva de Deus, né. Se você não tem o controle na sua conta financeira, se você não tem tudo muito certinho, "Nossa, mas eu não tenho rede de apoio, mas eu não tenho não sei o quê". Às vezes para Deus não é isso não é um mal, né. Às vezes é um caminho dele falar: "Filha, confia em mim, né, eu sei que você vai conseguir, eu sei que você vai dar conta". E claro, depois a gente vai falar de alguns casos que é sim recomendado, você fazer um espaçamento entre os filhos, você fazer o tal planejamento familiar, a gente vai falar sobre isso no final do vídeo. Mas eu quero que vocês entendam a lógica, né, de estar abertos aos planos de Deus. E enfim, e aí veio nossa filha, Catarina, né, foram acontecendo muitos milagres, eu acho que se eu tivesse que escrever cada coisa que Deus foi nos abençoando ao longo desses anos, daria um livro, com certeza, de como a providência foi agindo mesmo. E aí depois, enfim, né, quando a Catarina tinha 9 meses, eu engravidei da Esther, a gente estava numa mudança de cidade, foi tudo assim, parecia que estava numa fase tão conturbada. O Tomás também apareceu, né, a gente descobriu a gravidez do Tomás assim que a gente voltou para São Paulo, depois de Curitiba. De forma que cada filho que veio, nunca veio no momento que a gente estava assim: "Nossa, agora tá no momento perfeito", né, nunca aconteceu, nunca aconteceu. E eu acho que isso é uma marca também de que Deus estava falando: "Filha, eu estou aqui", né, ou como Nossa Senhora de Guadalupe fala: "Não estou aqui eu que sou a sua mãe?", né. Então, se abandona em Deus, se abandona. E realmente as coisas foram acontecendo, né, a cada filho que a gente foi recebendo, veio com um pãozinho embaixo do braço sim, né, tem essa frase que os filhos vêm com um pãozinho debaixo do braço, e realmente, essa foi a nossa experiência. E é interessante porque, a igreja e as escrituras sempre, associaram os filhos, né, e as famílias numerosas como bênçãos. Então se você vai ler, assim, alguns profetas ou, não sei, na história de Jó, fala que ele viu os filhos, os netos, então ele vê toda aquela linhagem, né, todo aquele legado, tem infinitos exemplos, né. Só que o que acontece? A gente vive numa cultura que é o oposto, né. A nossa cultura, atualmente, e se você que está assistindo esse vídeo fala: "Não, nossa, isso é muito exagerado", talvez não seja necessariamente sua culpa de pensar assim, porque a gente está imbuído dessa cultura de que a gente tem que controlar, a gente tem que meio que ser feliz a todo custo, né. Ou a gente precisa fazer um planejamento, tem que estar tudo muito certinho, né, a gente não pode se gastar demais, né, Deus me livre se eu me gastar demais, eu preciso me preservar, eu preciso preservar minha saúde, eu preciso enfim, e a gente vai colocando vários empecilhos, né. Então quando a gente fala de abertura à vida, tem gente que fala: "Ah, mas tem a questão financeira". É verdade, se você tiver uma situação financeira muito grave, assim, realmente de fome, etcétera, é o caso de você usar um método natural para espaçar os filhos. Mas geralmente as pessoas que falam isso estão viajando, estão gastando dinheiro com outras coisas, né. Então e os ricos teriam muitos filhos se fosse também por essa mentalidade, e não é o que acontece. No fundo, a gente não quer reduzir um pouco o nosso conforto, né. E o filho faz com que você saia muito da sua zona de conforto, né, a começar pela gravidez, já é um indício disso, né. E assim, agora a nossa casa a gente foi apertando as camas para caber um berço no quarto das meninas e não sei o quê. E isso é muito bonito, isso eu vejo beleza nisso, sabe, de a casa inteira se unir para acolher mais um integrante, né. Eu não vou falar assim: "Olha, eu só vou ter mais um filho quando eu tiver um apartamento com mais quartos. Eu só vou ter mais um filho quando eu tiver um carro que caiba mais crianças". Sabe, a gente vai se ajustando, porque nada é comparável com o valor de uma vida, né. Então, a mentalidade é essa, né, a mentalidade é receber os filhos como um dom, né, então se você for lá ver no catecismo, fala que abertura à vida é você acolher como um dom, né, o filho é um dom. Isso não significa que vai ser fácil, isso não significa que eu estou romantizando, então de jeito nenhum, sabe, existem
existem muitos conflitos familiares, existem desafios, né, os filhos brigam e tal, e são coisas do dia a dia, né, que a gente vai aprendendo a lidar e a gente vai aprendendo a amadurecer também com tudo isso. Então não é que, nossa, a família perfeita do Propaganda de Margarina, isso não existe. E se você for ler a biografia dos santos, né, muitos santos vieram de famílias numerosas, muitos, né, então, Santa Catarina de Siena, por exemplo, vinha de uma família de 20 filhos, né, é o caso mais extremo. Mas São João Bosco teve, acho que 10 irmãos, muitos vieram dessas grandes famílias, né, a Santa Teresinha teve muitas irmãs, algumas faleceram, mas de qualquer modo, a gente vê nessas biografias que a vida sempre foi dura, né, sempre foi dura. Então Deus não vai falar pra você: "Olha, você vai estar aberto à vida e tudo vai ser fácil", de jeito nenhum. Ele vai falar: "Olha, eu vou estar contigo, eu vou te dar as graças para você levar a cabo a sua missão e a sua vocação, para você ir para o céu e levar os seus filhos para o céu, mas as dificuldades vão te forjar a ser melhores, né. Você vai aceitar as cruzes que eu for te enviando para a sua salvação e a das crianças também". Então é maravilhoso, assim. No fundo, se a gente encara, né, essa a sociedade que a gente tá, que é uma sociedade muito materialista, tudo é dinheiro, "Ai, filho é caro, ah, não sei o quê". Às vezes a gente tá criando um padrão de vida que é exagerado também tem isso. "Ah, mas o mundo tá muito ruim". Aí você fala: "Poxa, se o mundo tá muito ruim, você quer ser derrotista?", sabe. Então tá tipo assim, então você assumiu a derrota? Poxa, o que que você vai fazer então para melhorar o mundo? E hoje em dia nós vemos muitas famílias que realmente estão tendo mais filhos, né, antigamente, sei lá, na geração passada isso não era tão comum, e que os filhos estão sendo educados na fé, nas virtudes, melhor do que nas outras gerações, né? Quanto conteúdo a gente tem, tantos livros bons, né? Os pais realmente, muitos estão empenhados em fazer filhos santos, né? Em criar igrejas domésticas. E nesse ambiente você vai realmente mudar uma sociedade, né? Você vai ver pessoas que vão ser gentis umas com as outras, né? Você vai ter pessoas que vão realmente se preocupar em mudar o ambiente, não simplesmente garantir o meu, né. "Ah, eu quero seguir uma profissão para ganhar dinheiro". Não, eu quero fazer uma vocação, eu quero seguir uma profissão que seja de acordo com a minha vocação, né, que ajude a santificar esse mundo, né. Nós cristãos, a gente assume esse papel de ajudar a santificar o mundo. Deus nos criou justamente para a gente manter, para a gente continuar e para a gente prolongar esse poder criador que ele tem, e esse poder de redenção. Então nós somos chamados a ser corredentores, né, ajudar nessa salvação do mundo, das almas. Então isso é uma coisa muito grande. E aí se vocês me perguntarem, né, eh se vocês me perguntarem então, uma se isso realmente se você aceitar o filho como um dom é romantizar, claro que não, né. Então ninguém tá falando que vai ser fácil. "Ah, Ana está falando de uma forma tão poética, mas assim, no dia a dia, eu não tenho ajuda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo". Mas vejam, tem um testemunho maravilhoso do padre Paulo Ricardo, talvez alguma de vocês já deva ter ouvido. Vamos pedir para Deus uma conversão de coração, para a gente realmente enxergar o valor de uma vida, né, o dom que tem essa vida. Então, nesse testemunho, o padre Paulo fala: "Olha, a minha mãe e o meu pai, eles sofreram de pobreza quando o padre Paulo era criança, e ele diz que, assim, a mãe dele não tinha margarina para passar no pão, às vezes não tinha pão, e ele viveu anos assim, nessa dificuldade econômica grave. E aí no final ele fala: "Mas veja, quando a minha mãe chegar no céu e me encontrar lá, eu vou falar para ela: 'Mãe, eu vi Deus'", né. Então, tipo, é um testemunho muito bonito, da gente pensar: "Poxa, apesar de tudo isso, veja só quem é esse homem", o padre Paulo Ricardo, né, que ajuda a conversão de tantas pessoas, e como que essa mãe foi batalhadora de falar: "Olha, nada se compara a eu poder me entregar por essa vida, né, e depois ele poder contemplar a face de Deus, ele poder entrar na vida eterna". Então realmente é digamos assim, se você ainda não consegue enxergar um pouco essa lógica, talvez seja o momento da gente realmente parar para pensar: "Nossa, que lindo que é o dom da vida", né. Deus, gente, não erra, né. Então tem gente que fala assim: "Nossa, eu tô grávida, mas não dava para ser agora, eu não podia estar grávida agora", né. Mas Deus não erra. Você acha que Deus vai mandar uma gestação que você, primeiro, não vai dar conta de educar? Ele está confiando em você,
né. Então, não é assim: "Ah, eu vou estar aberto à vida, eu vou ter um monte de filho, o que que vai ser de mim?". Calma, né, deixa Deus te mostrar. E tem até aquela música do Frei Gilson que ele fala: "Deixa Deus sonhar em ti". Né, deixa Deus te mostrar o que que ele quer para você, né, e com uma vida de oração, uma vida de sacramentos, isso daí vai ficando cada vez mais claro, né, você vai chegar para ele e falar assim: "Senhor, como que eu posso educar esse seu filho?", né, porque os filhos não são nossos, são de Deus, né. "Senhor, como que eu posso levar essa filha mais para perto de você? Como que eu posso ajudá-la a fazer uma confissão? Como que eu posso ajudá-la nessa virtude?", né. Então ele é pai dessas crianças, né. Antes de ser você ser mãe deles, ele é pai deles, né. Então ele que sabe tudo vai te ajudar nesse caminho. E aí é incrível, assim, quando deixamos Deus no controle, nós nos deixamos surpreender e conhecer a sua bondade. Então eu tô falando isso por experiência, né, assim, se eu for realmente pensar em tantas coisas que eu precisei let it go, sabe, falar: "Nossa Deus, pode fazer do jeito que você quiser", e realmente ele vai nos surpreendendo instantaneamente, né. Eh, e e pensem também, né, no exemplo de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, eu gosto de fazer essa comparação, né, de que a vida de família, né, a vida da maternidade, ela é uma união de mistérios gozosos, né, de alegria, e mistérios dolorosos. Então, vejam, Nossa Senhora foi essa maior testemunha dos mistérios gloriosos e gozosos e dolorosos. Então, quando ela diz ao anjo Gabriel, ela diz: "Faça-se", ela está completamente aberta ao que vier, né, ao que der e vier. Ela fala: "Senhor, eu não sei o que vai ser de mim, né, eu não sei como vão a receber essa gravidez", até porque ela ainda nem convivia com São José nessa época. "Não sei como vai se dar isso, mas faça-se em mim", né. Então ela se abriu completamente. E aí logo depois, né, a gente vê que ela recebe aquela profecia de Simeão, que diz que uma espada transpassará a alma dela. Então, apesar dela saber que ela ia ter uma via dolorosa, ela aceitou todos os planos de Deus para ela, né. Então, a nossa vida realmente é essa mistura de essa vocação à maternidade, à paternidade, à vida em família, ainda mais uma família com mais filhos, é realmente abraçar essa missão de que nós vamos aceitar, viver e nos impressionar, né, e nos, deixar, surpreender por esses mistérios gozosos, que são muitos momentos de muita alegria em família, e também os mistérios dolorosos, às vezes um filho doente, às vezes um desemprego, às vezes tantas dificuldades que vão vindo, mas você fala: "Nossa, mas valeu a pena", sabe. Então, desde que eu enfim, né, às vezes eu tô andando por aí com 4 filhos e grávida, não sei o quê, "Nossa, que corajosa", e muitas vezes eu ouço testemunhos, as pessoas se abrem comigo, né. Então outro dia uma enfermeira falou assim: "Olha, você sabe que eu me arrependi muito de não ter tido mais filhos. Eu nunca ouvi alguém falar: eu me arrependi de ter os filhos que eu tenho". Eu nunca ouvi, mas eu já ouvi muitas vezes quem fale: "Eu me arrependi de não ter tido mais". Já ouvi muito, muito, muito. E pessoas que falavam assim: "Nossa, eu achava que eu não ia ter dinheiro e tal, e hoje eu vejo que eu podia ter corrido atrás de outras coisas, eu ia dar um jeito, mas eu deveria ter tido mais", né. E aí, se vocês quiserem uma figura, assim, né, imaginativa que me tocou muito quando eu ouvi esse exemplo, talvez toque vocês também, é o exemplo da festa dos 80 anos. Então uma vez uma amiga falou pra mim: "Ana, se imagina na sua festa de 80 anos, é como se você fosse olhar um porta-retrato. Como que você vai querer ver o seu legado, né, nessa festa de 80 anos? Quem são as pessoas que vão estar lá celebrando com você? Quais foram as vidas que você foi tocando ao longo do tempo? Qual foi o rastro do seu trabalho bem feito que você fez, né? E aí você imaginar um porta-retrato da sua família. Ela vai ser uma família, assim, que podia ter dado mais, né, que podia ter se aberto aos planos de Deus para ver o que que Deus queria para esse porta-retrato, ou ela vai olhar e falar assim: "Nossa, eu fiz aquilo que eu achei que Deus queria de mim, né, eu me abri à vontade de Deus". E aí você vai ter um porta-retrato falando: "Olha, essa é a resultado de uma vida de entrega", né. E vocês vejam, quando algum avô de vocês falece ou algum bisavô e vocês vão no velório, vocês vão vendo testemunhos, ouvindo testemunhos tão bonitos, né. Nossa, no velório do meu avô foi incrível, chegavam várias pessoas falando pra mim: "O seu vô era como um pai pra mim, ele pagou meus estudos", vários, vários. "Nossa, o seu vô todo dia passava na minha casa pra deixar um pão", né. Falaram que
no funeral do Carlo Acutis, aparecia mendigos, porteiros, aparecia de tudo, né, gari de rua, foram lá, agradecer Carlo Acutis. Então, a gente não quer que a nossa vida seja assim, né, que dê frutos. Então a gente precisa estar aberto a esses planos de Deus, né. Então, e quando existem os casos graves, né, então é claro que a igreja, ela é muito sábia e ela vai recomendar que, dentro dos métodos naturais, ou seja, aqueles métodos que não são artificiais e que não fecham completamente a vida, você pode, se abster nos dias férteis de relações sexuais para fazer um planejamento dos filhos. Então, podem ser inúmeras situações, né. Então pode ser que a mãe tem um problema psicológico, psiquiátrico, pode ser que, exista uma questão de desemprego, pode ser que exista uma questão de saúde, pode ser que exista enfim, são muitas situações, contanto que sejam graves, né, contanto sejam justas e não estejam baseadas num certo egoísmo, né. Então: "Ai gente, é porque agora, né, eu acabei de fazer uma cirurgia plástica", brincadeira, mas assim, que não seja nada baseado realmente naquilo que seja egoísta. Por quê? Porque a abertura à vida, ela está associada a essa generosidade. Inclusive, por exemplo, aqui no capítulo sobre orações de família, tem uma oração só sobre generosidade, para a gente ser mais generoso. Tem uma oração para a graça de engravidar, porque muitas pessoas ainda não receberam essa graça. Eu sei que muita gente reza por isso. Tem a oração da gestante e do parto, né? E depois, enfim, tem outras orações. Mas para a gente saber que, a gente pode pedir um coração mais generoso. E lembrando, né, que o sexo foi inventado por Deus, né, ele foi pensado por Deus com uma finalidade unitiva e procriativa, né. Então, não é simplesmente para a gente, pensar no sexo como um prazer, é porque ele está dentro de um âmbito familiar, ele está dentro de um plano divino para a humanidade. E ela está realmente, se você tira o unitivo ou o procriativo, ele não está dentro do que Deus quer para vocês, né. E o unitivo, claro, é a expressão desse amor do casal e o procriativo é você estar aberto, você falar: "Olha, eu estou numa entrega total aqui, total, sem nada artificial impedindo qualquer fruto que venha desse amor". E aí dentro desses casos justos então, o que que se aconselha? Que vocês procurem, né, um diretor espiritual, algum sacerdote, porque os sacerdotes são aquelas pessoas que podem falar sobre moral, né, eles têm essa prerrogativa de explicar sobre a moral. Vocês vão expor os motivos, e aí ele vai falar: "Olha, realmente nesse caso, é melhor tal coisa, realmente se vocês podem ir por esse caminho", ou então ele vai falar: "Olha, mas e que tal vocês fazerem esse outro ponto e tal?". E aí dessa forma o diretor espiritual vai ajudar vocês a discernir o que que seria realmente esse modo justo, né, esse motivo justo. E aí tem gente que fala pra mim: "Ana, eu quero muito ser aberta à vida, mas o meu marido não", né. E o que fazer nesses casos? Então são casos também meio delicados, por quê? Porque você tá enfim, né, você precisa preservar o seu casamento, você precisa manter essa relação com o seu marido, e também é bom você se consultar com um diretor espiritual, mas, lembrando, né, tem casais que falam: "Ah, meu marido fez vasectomia e tal", e muitos casos a vasectomia consegue ser revertida, né, tem aqui em São Paulo tem um amigo nosso, por exemplo, que trabalha com isso, que é o doutor Leonardo Lins, e ele ajuda os homens nessa questão. Mas de qualquer modo, Deus vai mostrando os planos dele, sabe. Você reza, né, uma esposa que quer ter mais filhos e o marido não aceita, confia muito em Deus, confia muito em Nossa Senhora, né, pra Nossa Senhora ir convertendo o coração do seu marido, pra ele, né, querer isso, querer, e estar na mesma página que você, né. E aí, só um adendo, né, quando a gente quer acolher os filhos que Deus nos mandar, é uma forma também de nos impulsionar a fazer muitas coisas. Então, assim, isso meio estatisticamente falando, né, tem estudos sobre isso, de que os casais, eles conseguem até prosperar melhor quando eles têm mais filhos, porque eles parece que sobe uma força, realmente uma força de Deus, uma graça de Deus, para ir atrás de empreender, de fazer outras coisas, né, de tentar sustentar a família, de serem criativos e enfim, terem ideias e às vezes, por exemplo, ai,
um casal não fala: "Ah, mas não tem nenhuma escola boa aqui na minha cidade para educar meus filhos". Então você pode ir lá e fundar uma escola, construir uma escola, né, juntar famílias. E numa dessas, Deus vai mostrando esses caminhos, né. E e aí, então, eu acho que pensar exatamente nisso, né, de que, olhar para Deus e falar: "Senhor, o quais são os planos para mim? Quais são os planos para minha família?", e realmente se deixar surpreender por Deus, né. Eu sei que muitas pessoas gostariam até de ter mais filhos, não podem, por alguma questão de fertilidade e tal, ou outras pessoas que gostariam de ter mais, mas por motivos justos precisam esperar um pouco, né. E olha que bonito, a pessoa vai ansiosamente esperar poder ter mais filhos, né. Então isso é maravilhoso. Então, gente, por hoje é só, né. Lembrar também, eu acho que quando parece que à medida que vem os filhos, também a gente vai querendo acelerar algumas virtudes que antes poderiam demorar muito tempo para ser conquistadas, né. Então, você vê que você tem que educar uma criança, você tem que ser o exemplo para elas. Então isso antecipa um pouco a luta que você poderia demorar anos para ter, né. Então, são muitos benefícios, né. A vida em família realmente é um dom de Deus, é um sonho de Deus para a humanidade, e quanto mais a gente for testemunho desse amor a Deus, né, quanto mais a gente for testemunho de que nada é mais bonito e mais profundo do que esse dom da vida, mais pessoas também vão querendo, né, seguir esse exemplo, vão querendo ter filhos, né. Muita gente fala assim: "Nossa", muita gente fala assim: "Nossa, eu não achei que dava para ter mais filhos, né, eu achei que tinha que ter uma super, hiper, mega estrutura e tal", mas o que que são noites mal dormidas? Assim, agora eu sei que eu vou viver bastante isso, mas o que que é isso, né, uma conta um pouco mais apertada, você não poder viajar para Cancún. O que que é isso, né, comparado com essa comunidade que você está criando, né, e esse amor entre os filhos também, entre eles mesmos, entre os irmãos, nada se compara. Então aqui no na descrição do vídeo eu vou colocar algumas recomendações para vocês. Eu quero especialmente que vocês assistam um vídeo que mostra uma família super simples no Rio de Janeiro, que, né, para quem fala: "Ai, não vou ter mais filhos porque eu não tenho dinheiro", é um vídeo maravilhoso que é de arrepiar. Tem alguns outros testemunhos, eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser ouvir mais sobre esse assunto, e eu espero que tenha sido um assunto útil, que toque o coração de vocês. Então, até a próxima e corações ao alto.